Bora lá, pessoal. Página 125, aula 31 e 32. Vamos falar sobre prismas. Bom, então primeiro, vamos definir, como sempre, entender o que nós estamos fazendo. Já estudamos poliedros, vários, edros, faces, são figuras tridimensionais de várias faces. Nestes poliedros não se encaixam, por exemplo, o cone, o cilindro, a, a esfera, porque são corpos redondos, são figuras de revolução, certo? E dentro dos poliedros existe uma família especial que possui algumas características em comum, que é a família dos prismas, certo? Então, para que se encaixe dentro dessa família, o que ele precisa ter, né? Então, o prisma reto, nós temos aqui os prismas retos. Prisma oblíquo é muito mais um conceito a entender, né? Nós temos até aí na apostila de vocês, na página 125 mesmo, a gente está vendo um prisma oblíquo. Raramente a gente vai trabalhar com alguma característica diferente do prisma oblíquo, que a gente não trabalhe do prisma reto, né? Então, assim, é entender que existe e que a diferença de um e de outro é que no prisma reto, aresta lateral, tá vendo aqui, ó? Essa aresta lateral determina a altura, certo? Então, aresta é igual à altura, é isso. Aí pode-se dizer ainda que o plano que contém a face é perpendicular ao plano que contém a base, para ser, né, para utilizar uma linguagem mais sofisticada. E o prisma oblíquo, como vocês estão vendo aí, é a altura, né, a aresta lateral é diferente da altura. E esse plano que fica aqui, ó, na face, não é perpendicular, certo? Ele não forma 90 graus com esse plano que contém a base. Dá para ver claramente. Isso chama oblíquo. Ele forma um ângulo qualquer. Beleza? Então, definido isso, a gente já sabe o conceito do prisma oblíquo. Vamos estudar as características do prisma reto, porque é esse que nós vamos encontrar nos exercícios para poder resolver. Beleza? Então, certo? Aqui já está falando do reto, certo? Prisma reto é uma figura geométrica espacial que possui duas bases iguais. Então vamos lá. Primeira coisa, vendo aqui, ó, triângulo, triângulo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Hexágono, hexágono. Quadrado, quadrado. Né? Então, o polígono da base tem que ser o mesmo da superfície. Então, ele vai possuir sempre os mesmos polígonos. E as faces laterais são retângulos, certo? São retângulos. Ou seja, você vai, toda vez que você olhar um prisma de frente, você vai ver um retângulo aqui, ó, um quadrilátero, um retângulo aqui na frente, certo dele. Então é fácil de identificar a figura da base. O polígono da base é o mesmo da superfície e as faces deles são retângulos. É isso, né? E o nome, né, dos prismas depende do polígono da base. Então, aqui nós temos prisma de base triangular. Tá vendo ele aqui associado? Tive a genial ideia, acho que ninguém teve essa ideia. Eu tive a genial ideia de colocar o nome direto com a cor. Ó, e aí, gostaram? Deu para associar? Olha aqui, ó, amarelo com amarelo, verde com verde, certo? Não é para subestimar vocês não, tá? É só para deixar aí. Então ele vai ganhar o nome do polígono que está na base, certo? Então fica tranquilo. Algumas perguntas relacionadas ao prisma para que a gente faça aquele
autodiagnóstico para que a gente, tô entendendo, tal, isso aqui precisa estudar mais, já entendi, para que a gente possa avançar direto para o cálculo, tá? Então são perguntas simples que eu fiz aí, que é para vocês fazer para você mesmo e ver, isso aqui ficou claro, isso aqui ficou claro, isso aqui ficou claro. Se ficou claro essas perguntas que estão aqui, a gente já pode avançar para o cálculo, você já consegue identificar e entender as características de um prisma. Então, primeiro, qual é o polígono que forma as faces laterais do prisma? Olha lá, retângulo. Não é questão de ter decorado o que foi visto na tela passada. Olha, certo? Eu estou olhando aqui, ó, é um retângulo. É um retângulo, certo? Quantas faces tem o prisma? O prisma, reparem, o prisma tem face, conta tudo, certo? Certo? A face conta tudo. Tem gente que erra de bobeira porque acha que face é só a lateral. Tanto que quando a gente for para os cálculos, está aí ó, na página 125, ele vai falar face lateral, área lateral, certo? Então, ele vai indicar. Quando ele fala face, ele é um poliedro, muitas faces, certo? Muitas faces. Então, assim, conta todos. Não vá responder que são seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Por quê? Porque se o polígono da base é um hexágono, significa que ele terá seis faces laterais, mais a base, que é um hexágono, e a superfície, que é um hexágono, também são faces, também conta. Então ele tem 8 faces. Qual é o polígono da base? Então, estamos vendo, certo? O polígono da base está relacionado com o número de lados que ele tem: triângulo, quadrilátero, pentágono, hexágono e assim por diante. E o nome do prisma vai depender desse polígono que está na base, certo? E quantos vértices? Bom, vértices a gente já sabe o que é vértice, né? Então aqui ó, tem 6, porque é um hexágono, e mais 6 aqui embaixo, certo? Ele tem 12 vértices. Quantas arestas? Opa, beleza, quantas arestas? Ó, se a gente contar aqui em cima, nós temos um hexágono, 6. Aqui embaixo, outro hexágono, é a mesma figura, 6. E para ligar esses vértices, né, da base e da superfície, eu preciso de arestas aqui também. Ou seja, 18 arestas. E a gente também tem a relação de Euler, que a gente viu na aula passada. Não acho que seja necessário, tá? Sinceramente, não acho que seja necessário. Isso a gente consegue fazer na cabeça mesmo. Mesmo que eu não tivesse a figura aqui, todo mundo consegue fazer essa construção mentalmente, né? Prisma de base hexagonal. Hexágono aqui, hexágono lá, 6 em volta. Então, dá para fazer, mas nós temos a relação de Euler, tá? E qual é o nome do prisma? Prisma de base hexagonal. Isso aqui, gente, foi um pequeno diagnóstico mesmo. Diagnóstico para vocês mesmo, tá? Conseguiu entender, conseguiu responder, conseguiu passar por todos esses? Beleza, vamos para a próxima etapa. Se não, volta um pouquinho, volta, não adianta passar, volta um pouquinho. E aí depois vocês, depois que essa parte estiver dominada, vocês conseguem acompanhar a aula, o resto da aula, certo? Então assim, a classificação já foi falado, né? Os prismas eles são classificados em prisma reto e prisma oblíquo. Já foi feita a explicação na primeira tela, tá aqui, vocês podem fazer a leitura, né? Tranquilo, é aquilo que eu falei, está relacionado com a aresta lateral, tá? Então a gente pode falar das faces também, né? A gente pode falar das faces, os planos que contêm as faces, como a gente viu lá nessas primeiras aulas de geometria espacial, posição relativa entre dois planos, tá? E aí a gente vai para o cálculo das áreas. Tudo isso aqui é pedido nos exercícios. Fica até repetido, né? Os exercícios vão pedir assim: determine a área da face, a área da base,
área lateral, área total, sempre vai pedir. Não necessariamente nessa ordem, né? Não necessariamente nessa ordem, mas vai pedir. Então, assim, ó, área da face, ó, então, tá vendo? Está sendo específico. Área da face, a gente acabou de ver que a face é um retângulo sempre. E é um retângulo que ele tem as seguintes dimensões. A base dele é a aresta da base do prisma e o comprimento dele seria a altura do prisma, certo? Então, a área da face é a aresta da base vezes a altura dele. Sempre, não importa, tá? Qual que seja o prisma. Área lateral. A área lateral também não depende do prisma. A área lateral sempre vai ser o número de faces que ele tem. Esse n representa o número de faces que ele tem. O exemplo que a gente viu era um hexágono, então aqui o n seria 6 vezes o número de face, porque ele sempre terá na sua lateral a quantidade de faces que o polígono da base determinar. Então, se o polígono da base for um triângulo, terá 3. Se for um quadrilátero, terá 4. Se for um pentágono, terá 5. E assim por diante. Fácil também. Então, o cálculo da área lateral depende do cálculo da área da face. Área da base, aí sim depende, certo? Aí vai depender. A área da base é a área do polígono da base. Então aqui não tem uma fórmula aqui, tá? A gente sempre vai aplicar. Esse é sempre igual. Esse aqui não. Esse aqui não. Esse aqui vai depender do polígono. A gente já vai ver na próxima tela aí alguns mais comuns e outros que não são tanto. Pode ser que caia, mas é muito raro, é muito difícil. São exercícios bem mais avançados. Já vou adiantar. Pentágono. Um prisma de base pentagonal é um prisma comum, normal. A gente sempre está topando com ele. Dificilmente vai se pedir para calcular a área da base de um prisma de base pentagonal. A não ser que seja dada alguma informação lá já meio que direto. Porque não é tão elementar assim calcular a área de um pentágono. Provavelmente, se vocês se perguntarem aí, quantas vezes vocês já calcularam a área de um pentágono? Provavelmente a resposta ou é nenhuma, ou algumas vezes no oitavo ano, quando vocês têm um pouco de desenho geométrico, algumas construções de desenhos geométricos, que vocês começam a ter contato com a apótema de polígonos para poder calcular a área de um pentágono. Porque é só vocês pensarem, pensa. Assim, quantas vezes a gente teve que calcular a área de quadrado, a área de triângulo, meu Deus, né? A área de hexágono, mas o pentágono fica aí no meio. Por quê? Porque ele tem algumas características diferentes. Então, por isso que normalmente os exercícios giram em torno de prisma de base triangular, quadrangular e hexagonal. São esses três. Pode pesquisar aí que vocês vão ver. São esses três. Ah, quer dizer que nunca caiu um pentágono? Não. Seria mentira eu dizer também que nunca caiu um pentágono. Mas é mais raro e normalmente tem que vir com algumas outras informações. Porque senão fica um pouquinho mais difícil, tá? E a área total. A total é o total. É a área lateral, certo? É essa aqui, ó, a área lateral, que você já pegou o número, a área da face já multiplicou pelo número de faces, mas duas vezes a área da base. Duas vezes a área da base. Por quê? O polígono que está na base está lá na superfície também, certo? Então, a área total é a área lateral mais duas vezes a área da base. E vamos lá. Eu coloquei até ele aqui porque eu não gosto de deixar as coisas no ar. Vocês já sabem, né? Então nós temos lá. Beleza. Nós temos que calcular o volume do prisma. Todos os prismas a gente aplica essa fórmula. Todos, independente. O que vai mudar? A base, certo? Então o volume sempre será a área da base vezes a altura. Aí entra o que eu acabei de comentar, certo? Aí entra o que eu acabei de comentar. Prisma, estou considerando regular, tá? Regular.
Prisma de base triangular. A gente tem a aresta da base, vai ser dado a aresta da base e a gente tem que calcular a altura, por exemplo. Então significa que o triângulo da base é um triângulo equilátero. Triângulo equilátero. Ah, eu já sei a fórmula do triângulo equilátero. L quadrado raiz de 3 sobre 4. Quem que é o L? O L é o A, é a aresta. Então, quando a gente transporta isso para dentro da aula do prisma, é por isso que a gente vê na apostila a fórmula A ao quadrado raiz de 3 sobre 4. A aresta é o lado dele, certo? Beleza. Aqui, prisma de base quadrangular. Isso é um quadrado, A ao quadrado, certo? A e A ao quadrado, vezes a altura dele. Vamos pular. Vamos pular o pentagonal. Prisma de base hexagonal. Um hexágono regular, a gente sabe, a gente já viu e já reviu que são 6 triângulos equiláteros. Você pega a mesma fórmula desse cara aqui, que é a fórmula da área de um triângulo equilátero, A quadrado raiz de 3 sobre 4, e multiplica por 6. Então, a área da base desse cara fica 6A quadrado raiz de 3 sobre 4. Multiplica pela altura, nós temos o volume. Aí se liga. O prisma pentagonal. Bom, a área de um prisma pentagonal é o semiperímetro. O que seria semiperímetro? Perímetro é a soma de todos os lados, o semiperímetro é a metade disso. Ou seja, 5B, tá? Eu acredito, gente, que eu peguei essa imagem de um site espanhol, tá? Que foi a melhorzinha que eu achei lá. Então por isso que ele tá chamando de B aqui, não é para confundir não, tá? Ele tá chamando de B aqui para te chamar de L e tal. De A não dá também, de aresta, porque aí a apótema não é. Então aqui é o nosso lado, tá? É o lado do pentágono. Então é 5 vezes, porque esse mais 5 dividido por 2, porque é o semiperímetro, certo? Multiplicado pelo A, que é a apótema. Aí você fala assim, mas que maneira eu vou encontrar a apótema? Bom, a apótema, eu vou falar aqui, a gente vai ficar meio longo, mas eu acho que é importante. Ó, a apótema será o seguinte: a apótema é o segmento de todos os polígonos, tá? De todos, não é só do pentágono. É o segmento do centro da base até o lado oposto, formando 90 graus, de maneira que seja perpendicular. Esta é a apótema. Essa apótema está diretamente relacionado com a circunferência que está circunscrita, né, que está em volta desse pentágono ali irregular. Então é do centro da circunferência até o lado. Tanto é que a circunferência vai passar aqui, ó. Aqui o apótema não vai encontrar, porque seria o raio. Certo? Se ele encontrar, seria o raio. Então é só um conceito só para vocês terem uma ideia do que é. Tá. Então assim, é fácil de encontrar? Não é tão fácil de encontrar, porque se liga, ó. Se eu formar um triângulo aqui, ó, se formar um triângulo aqui, ali, aqui, o mouse falhou. Aqui eu vou formar um triângulo aqui. O que eu tenho? O que eu tenho aqui de informação? Eu tenho que esse cara aqui, ó, esse carinha aqui, ó, é metade do B, certo? Por quê? Porque vai formar um triângulo isósceles, certo? Daqui até aqui é a mesma distância. Triângulo isósceles, a altura do triângulo isósceles divide a base no meio, é perpendicular, tal. Então vai formar um triângulo retângulo, certo? Vai formar um triângulo retângulo. Então, ó, imagina aqui 90 graus, tal, aqui, pá. Essa aqui é a hipotenusa. Esse cateto eu tenho, que é B sobre 2. L sobre 2, lado sobre 2. Certo? É metade do lado. E aqui é o A que eu quero descobrir. Como é que eu cheguei nesse valor aqui? Eu usei a tangente. Por que eu usei a tangente? Porque para poder usar uma relação trigonométrica eu preciso de um ângulo. Só que eu sei, o ângulo de um polígono regular. Eu sei que esse ângulo do pentágono aqui é 104 graus. Certo? 104 graus. Triângulo 180, quadrilátero 360,
pentágono 540 dividido por 5 108 graus. Calma. 108 graus. Para não falar, deixa eu só conferir que agora deu um branco. Dividido por 5, 10, 108 graus. 108 graus. 108 graus. Então, quando eu traço esse triângulo aqui, ó, ele vai passar na bissetriz do ângulo interno. Então, esse ângulo aqui vai ficar com 54. Olha, 54, 54. 90, o de cima é 36. Eu vou fazer pelo menor, pelo 36, certo? Então, assim, ó, tangente de 36 é o cateto oposto, que é L sobre 2, com o cateto adjacente, que é o A. Aí não é um ângulo notável, precisa do recurso da tabela ou da calculadora e substitui o valor da tangente de 36. Isola o A. Então a gente chega nesse resultado. Porque sabe por quê? Se você digitar no Google aí, volume não, área do prisma de base pentagonal, área da base do prisma de base pentagonal, ele vai te dar uma fórmula, às vezes ele te coloca um número, ele te dá até o cálculo da tangente, mas você não entende de onde que vem e por que que precisa. Não, mas esse é tão simples, esse também, o hexágono é tão simples, por que que esse prisma pentagonal é tão complicado assim? Então é isso, gente. Aí com essa apótema aqui, agora eu consigo calcular a área. Viu que eu preciso de mais informação, dar mais trabalho? Não é impossível, vocês estão vendo que não é impossível. É mais difícil, né? Ele precisa de mais recursos. Então, professor, então quer dizer que se eu tenho um prisma de base pentagonal de lado 10, sei lá, 10, tá? 10. A aresta da base mede 10. Então eu vou fazer 10 dividido por 1,456, que vai dar o apótema que eu vou colocar aqui. Sim, eu vou fazer 5 vezes 10, certo? E dividido por 2, porque é o semiperímetro. Vai me dar a área? Sim, aí multiplica pela altura. A gente vai ter o volume dele. Beleza? Beleza? Bom, é isso aí. Tem aqui um exemplo resolvido para vocês só irem acompanhando, certo? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Um prisma de base quadrada, ó, reparem, quadrado, se a base é quadrada, a área da base é x ao quadrado. A área da base é x ao quadrado. Possui volume de 192 centímetros cúbicos. Volume, área da base vezes a altura. Determine a sua altura, x, sabendo que ela corresponde ao triplo da medida da aresta da base. Então, já matei, certo? Estou chamando a aresta da base de x porque eu não tenho. Eu sei que a área da base é x vezes x. E vezes a altura, e a altura corresponde ao triplo da aresta da base. Então 3x não tem, só tem uma incógnita. Tranquilo, tranquilo. X vezes 3x vai dar 3x ao cubo. Isso tem que corresponder a quem? Ao volume que foi dado. Aí é só cálculo, certo? Passa dividindo, depois tira a raiz cúbica, dá 4. Então a altura é 12 e o x, que é a aresta da base, é 4. Fácil, né? Fácil. Bom, e aqui, né, para encerrar a aula aí, vou deixar um desafio para vocês lerem e responderem e colocar a resposta lá no nosso formulário. A orientação de estudo, como sempre, os exercícios da apostila, que são 4, e os da tarefa mínima na plataforma Plural, da aula 31 e 32. Beleza? Valeu, valeu.